Olá você, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante pertinente, né? Hoje nós vamos falar dos 3 tipos de servos que existem na minha, na sua, em todas as igrejas cristãs do mundo, desde o princípio. Isso não é novidade, né? Existem 3 tipos de servos. Desde a antiguidade, na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui à luz da palavra de Deus, e isso sempre existiu dentro das igrejas, né? Mas antes de iniciar o nosso vídeo aqui, eu gostaria de pedir para vocês, se possível, vocês dar o like, compartilhar o vídeo, comentar, fazendo assim vocês vão nos ajudar a manter os nossos perfis ativos e trazendo mais conteúdos cristãos para vocês. Amém? Então vamos lá, olha só. A primeira passagem que eu queria mostrar para vocês aqui é algo muito forte, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim: Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Olha que forte isso. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Quem é Belial? Belial é um demônio da antiguidade, ou seja, os filhos de Eli eram filhos do diabo. E daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou abordando esse assunto desde lá de trás. Ok? Vamos seguir aqui. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, eles eram sacerdotes, com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Siló era um local onde o profeta, o sacerdote ficava, na verdade. O sacerdote ficava e os seus filhos, que eram os filhos de Eli. Eu queria chamar a atenção aqui para essa parte onde a Bíblia afirma que eles eram filhos de Belial. Eles não eram sacerdotes sinceros diante de Deus. Então, o que eles faziam desagradava a Deus. Se você continuar lendo aqui toda a história desses rapazes, era o Hófni e o Finéias, os 2 filhos do sacerdote Eli. Eles se comportavam de forma inadequada no altar de Deus. Tá? A Bíblia afirma aqui que eles eram filhos de Belial. Aí você deve estar se perguntando assim, mas o que tem a ver esses camaradas lá do passado com a nossa igreja hoje? Daqui a pouquinho você vai entender. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender por que eu estou abordando esse assunto desde lá de trás, né? A Bíblia é bem categórica quando fala que eles eram filhos de Belial. Então, para começar, para você começar a entender como é que funciona isso, lá naquela época, existia 3 tipos de servos no meio religioso. Existiam os filhos de Deus, que eram aqueles que eram sinceros, que apresentavam os seus dízimos, suas ofertas, faziam os seus sacrifícios, tudo pela fé. E eles de fato eram filhos de Deus, né? Servos de Deus. Filho não, servo. Servos de Deus. Esses eram os servos de Deus. Havia também os servos da religião.
Quem eram os servos da religião? Aquelas pessoas que faziam tudo de forma religiosa. Não faziam para agradar a Deus, mas para agradar o homem. E, finalmente, os filhos do diabo no meio, que eram esses sacerdotes aqui, os filhos do Eli. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Se você continuar lendo a história, você vai ver que o Samuel, quando ele foi levantado profeta lá em Israel, ele substituiu o Eli, que era o pai desses garotos aí, que segundo a Bíblia eram filhos de Belial. E os filhos do profeta Samuel, eles também repetiram os erros dos filhos do Eli. A diferença é que o profeta Samuel, ele não ficou do lado dos filhos, como o Eli ficou. O Eli defendeu os filhos. E aí veio a tragédia, vocês devem conhecer a história aí, veio a tragédia sobre toda a casa de Eli. No caso de Samuel foi diferente. Samuel se manteve fiel a Deus, disciplinou os filhos, enfim, mas a mesma situação que a gente vê aqui na história do sacerdote Eli e de seus filhos, você continua vendo posteriormente na história do povo, quando o profeta Samuel assume, né? O que isso quer dizer? Que os filhos de Deus continuaram, os filhos da religião também continuaram, e os filhos de quem? Do diabo. Esses são os três tipos de servo que existem no meio religioso desde aquela época. Aí você diz assim, poxa, mas isso é o Velho Testamento. Tá bom, então vamos lá para o Novo Testamento. Olha só o que é que Jesus diz. Olha que coisa interessante que Jesus diz aqui, ó, no Evangelho de João. Isso é Novo Testamento. A gente estava lá atrás no Velho Testamento. Agora nós estamos no Novo Testamento. Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44. Olha o que é que Jesus diz. O próprio Jesus diz. Ele diz assim, ó: vós tendes por pai ao diabo. Jesus está falando com o povo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele afirma mais uma vez que o pai daquelas pessoas é o diabo. E quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, no caso do diabo, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só, pessoal, você percebe que a mesma situação que tínhamos lá atrás no sacerdote Eli, nós temos aqui cerca de 1050 anos depois, nós temos aqui a mesma situação. Jesus está apontando aqui que os filhos do diabo continuam entre nós. Ele está falando com os religiosos aqui. O mesmo espírito que estava lá atrás estava aqui, na época que foi escrito aqui o Evangelho de João. Aqui é o próprio Jesus falando sobre isso. A pergunta que a gente faz é o seguinte: se lá atrás havia os três tipos de servos no meio religioso e continuou existindo, né? Se você continuar lendo lá depois
do sacerdote Eli, você vai ver a história de Samuel, como eu acabei de falar. Samuel também teve o mesmo problema. E aproximadamente 1050 anos depois, Jesus aponta o mesmo problema. A pergunta que eu te faço é o seguinte: você acha que hoje, 2000 anos depois disso aqui, você acha que mudou? Não, não mudou. A mesma situação se repete nos dias de hoje. E hoje, se você tiver um pouco de atenção nas igrejas, não é que você vá para a igreja para ficar olhando essas coisas, mas é importante que você tenha esse entendimento. Você vai ver as mesmas situações. Nos dias de hoje, você tem dentro das igrejas os servos de Deus, que são os filhos de Deus, que receberam o Espírito Santo, que foram sinceros, que fazem tudo de acordo com a palavra, que zelam pelos mandamentos, enfim, são filhos de Deus. Eles estão dentro das igrejas. Mas ali também você vai encontrar os servos da igreja, que é no caso, nesse caso aqui, eram os servos da religião lá antigamente, hoje são os servos da igreja, que é aquela pessoa que vai para a igreja, ela faz tudo que o pastor manda, ela faz com carinho, com dedicação, com empenho, porém ela não conhece a Deus, não conhece a Deus, ela faz tudo para a igreja. É menos mal que o terceiro grupo. O terceiro grupo é o grupo dos filhos do diabo que continuam dentro das igrejas. E diga-se de passagem, infelizmente, desgraçadamente, como diz o outro, os servos do diabo dentro das igrejas é maioria, como era no passado. São maioria. E eu poderia aqui enumerar uma série de características que levam uma pessoa a ser considerada filha do diabo. Vou falar algumas. Por exemplo, a pessoa frequenta a igreja, mas ela é mentirosa. Segundo Jesus aqui, é filho de quem? Filho do diabo. Mas está dentro da igreja. Se veste de religioso, se veste de piedoso, se veste de pessoa de Deus, mas é filho do diabo. Você quer ver um outro grupo? Os fofoqueiros. Os fofoqueiros é tudo filho do diabo também. Você que está me assistindo, você que está assistindo esse vídeo, você fica dentro das igrejas criando contenda, fazendo fofoca, você se encaixa nesse grupo dos filhos do diabo. Existe uma outra passagem aqui, eu não vou me estender, senão fica muito longo o nosso vídeo, mas existe uma passagem que diz assim que Deus odeia 6 coisas, e a 7ª ele abomina, ou seja, ele mais que odeia, que é aqueles que semeiam contenda, ou seja, o fofoqueiro. Se você é um fofoqueiro, trate-se de se converter. Ah, mas eu já sou da igreja há 30 anos. Não importa quantos anos você tem de igreja. Se você é um fofoqueiro, se você é mentiroso, se você pratica as obras típicas do diabo, próprias do diabo, você é filho do diabo, não é filho de Deus. Você nem é servo de Deus, nem é servo da igreja, você é servo do diabo. Segundo o que a própria Bíblia está nos explicando. Isso aqui é para todos nós refletirmos. Ah, então quer dizer que lá na igreja tem a maioria são os filhos do diabo e servos da igreja, não são servos de Deus. Então não vou mais. Não é isso. Você tem que ir e se tornar filho de Deus. Você tem que servir a Deus na igreja. Você tem que ajudar na igreja, se for o caso, ajudar o pastor, ajudar o padre, enfim. Mas você tem que ser filho de Deus. Se você frequenta a igreja, mas você pratica as obras do diabo, segundo a Bíblia, você é filho do diabo. Aqui, em 1 Samuel, já existia isso. Já tinha os filhos do diabo inseridos no meio. Posteriormente, como eu expliquei no começo,
Os filhos do Samuel também seguiram a mesma situação. Aqui em João 8,44, Jesus deixa claro que a situação continua a mesma. 1050 anos depois, a situação continua a mesma. Os filhos do diabo continuam inseridos entre nós, dentro das igrejas. E nos dias de hoje não é diferente. Então, o que você tem que fazer com essa informação? Se você se encaixa num desses dois grupos e não no grupo dos filhos de Deus, converta-se. Esse vídeo aqui serve para abrir seus olhos. Converta-se de verdade a Deus e torne-se um verdadeiro filho de Deus. Pare de mentir, pare de fofocar, de espalhar contenda entre os irmãos, para que você não seja uma abominação diante de Deus e não seja considerado filho do diabo. Se você é mentiroso, se você é fofoqueiro, enfim, se você pratica as obras do diabo, converta-se. Torne-se um filho de Deus. Se você é filho de Deus, você vai entender tudo isso que eu estou falando aqui, que eu estou tirando da palavra, não é coisa da minha cabeça. E se você estava desatento a isso, você vai ficar mais atento. Porque nós precisamos ficar atento com esse tipo de gente que está entre nós. Porque se são filhos do diabo que estão entre nós, o que é que eles podem fazer com a gente? Né? Então temos que ter atenção. Quem é filho, mantenha-se firme, continue sendo filho, e fique atento. E se você se encaixa nos outros dois grupos, trate-se de se converter. Jesus disse em João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, se você está preso ao diabo de alguma forma, mesmo dentro da igreja, conheça, busque conhecer a verdade que é Jesus, que ele vai te libertar e você vai se tornar filho. Amém, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, se você percebe que isso ajuda alguém, compartilha, manda para alguém esse vídeo que você considera que precisa ouvir essa verdade, ok? Enfim, vamos propagar a verdade para as pessoas, amém? Eu agradeço a vocês que ficaram até o final do vídeo e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.